Esse é um áudio para falar sobre violência. Esse é o quarto episódio do podcast do Batman e o título dele é Ultraviolence. Ultraviolence ou ultraviolência é um termo que a gente encontra no filme e eu acredito que também no livro Laranja Mecânica. Em um futuro, pelo que eles falam na sinopse distópico, um futuro onde é muito comum encontrar bastante violência e tem, eu acredito que até um caso real ou inspirado na realidade, e que nessa história acontece um estupro por uma gangue, é uma coisa toda forte, porque já é uma gangue que causa muitos problemas a todo mundo que encontra. Um desses integrantes, mais tarde, é julgado pelo seu comportamento e ele é tratado pelo Estado como pária, por assim dizer. Ele acaba sofrendo um tratamento de choque para que ele não possa mais ser violento. Então é muito interessante as nuances de como ele já era uma pessoa fora do normal. Talvez a gente pudesse questionar, inclusive, o que é normal. E mais tarde, por ele ter esse comportamento, ele também sofre um tipo de violência. Mesmo que seja para um bom fim, assim. Mesmo que, entre muitas aspas, os fins justifiquem os meios. Que seja para ele ser reintegrado à sociedade, que depois, já dando altos spoilers de Laranja Mecânica, o filme pelo menos, é que ele não consegue se reintegrar na sociedade, nem na família dele. As pessoas continuam conservando uma ideia de que ele ainda é a mesma pessoa e que ele não é capaz de mudar. E vão puxando ele até o limite, assim, vão encostando ele na parede e ele, de certa forma, tem gatilhos que não consegue reagir da mesma forma que ele reagia. Então é basicamente sobre isso. Às vezes, mesmo que não seja tão óbvio, tão claro, a gente vê que em histórias em quadrinhos, por exemplo, a gente não tá retratando uma violência de uma maneira idealizada, a gente não tá fazendo uma propaganda, a gente não tá dizendo que essa é a melhor forma. A gente tá olhando para o mundo que a gente vive e a gente tá dizendo, existe muita violência aqui. Então a gente tá fazendo um retrato próximo da realidade. Confronto entre polícia e bandido, ações e palavras muito violentas são coisas ainda muito comuns. São coisas que, da época que os primeiros quadrinhos do Batman foram lançados, em 1940 até agora, era uma coisa talvez muito mais violenta. E considerando, por exemplo, que no Brasil houve a ditadura militar e tinha torturas e um monte de situações assim, limite, a gente vê que muitas vezes a gente não sabe em quem confiar. Se a gente pode confiar na polícia, em militares, porque no final são só pessoas. Assim como já me contaram histórias de ladrões, de bandidos que, por exemplo, não... aliás, que respeitavam a área onde eles moravam, então não cometiam crimes ali. Então a gente tem uma percepção assim de como as pessoas não são só preto no branco, ou bem e o mal, e que mesmo pessoas boas às vezes cometem ações violentas, porque boa parte da dinâmica do Batman é sobre luta. Eu acho que se tornou cada vez mais porque a gente tá falando de um universo masculino. Então, lutar e proteger, servir fisicamente, principalmente, por mais que ele seja uma pessoa inteligente, ele seja um grande detetive, tem uma hora que essa questão da ação, de trocar uns socos com os bandidos, acaba se sobressaindo. O que a gente vai achando normal por boa parte do tempo que isso aconteça, porque de qualquer forma o outro vai atacá-lo, então ele ao menos tem que se defender. E já tem uma grande diferença que a maioria dos heróis tem poderes, ele não tem. E a gente poderia até colocar numa situação mais realista se nenhum dos outros personagens dele
tivessem poderes também, se fossem todos humanos, e boa parte da maioria é. Como seria? Ainda teria armas, ainda teria alguns tipos de luta, talvez não tantos quanto os quadrinhos colocam, que tem muitas pessoas que são especialistas em lutas, mas às vezes na vida real é muito mais desajeitado, improvisado e sangrento do que aquelas performances de Kung Fu e outras coisas que acabam aparecendo e que às vezes a gente nem sabe explicar como é que alguns personagens sabem. Então, trazendo essa questão da violência e da ultraviolência no sentido de que boa parte dos vilões do Batman, por exemplo, o Pinguim, o Coringa, o Duas Caras, eles são altamente violentos, mesmo os que são mais engenhosos nos seus planos, como o Coringa e o Charada, por exemplo. Tem situações que tem uma violência muito grande. Era Venenosa também tem quadrinhos em que ela é super violenta, em que ela assassina sangue frio. Boa parte desses vilões dele tem essa questão de, às vezes, chegar num limite de quase matar ou matar as pessoas, de ter um passado violento, de ser conhecido como alguém violento que dá pra você cogitar que possa acontecer, que possa ser um perigo real, não pro Batman necessariamente, mas para outras pessoas com quem possam se envolver. E, querendo ou não, até os heróis nessas histórias, eles acabam sendo violentos também, tentando proteger a cidade. Eles já não seguem tanto a lei, eles já são, de certa forma, justiceiros, vigilantes, né? Eles são considerados justiceiros por quem, de certa forma, segue a lei, ou ao menos é um policial ou um político que, mesmo corrupto, está parecendo que está do lado certo. Mas a gente, olhando assim, as decisões políticas e também de instituições assim que têm poder, que precisam nos proteger, a gente ainda está vindo de um lugar muito bárbaro, de um lugar onde existiam conquistas, de onde existia uma escravidão, de onde você prendia os outros para o seu próprio, para usar as pessoas, para ter poder. De certa forma, essa relação com o poder ainda é bem complicada, embora muitas dinâmicas estejam tentando mudar. Ainda é muito difícil a gente perceber o que é proteção e o que se torna perigo, porque a gente conta, por exemplo, com ajuda policial quando a gente tem algum problema, mas nem sempre essa polícia é para todos também. Tem pessoas mais com dificuldades, assim, de classe social ou de cor, que já não se sentem privilegiadas por essa polícia. Tem policiais que são corruptos, tem policiais que só fazem coisas por dinheiro ou para conseguir o que querem, afinal são pessoas humanas. A gente ainda está lidando com uma humanidade que volta muito para esse lugar obscuro, para esse lugar de vou satisfazer minhas necessidades primeiramente e então vou ver o que posso fazer pelo outro. E muitas vezes, infelizmente, esse fazer pelo outro é num sentido de o que vou ganhar com isso. A gente tem uma parte muito significativa em histórias do Batman, inclusive, de fazer o melhor, seja para a cidade, seja para as pessoas. Só que às vezes tá num meio, tá numa história tão sombria, tão sem esperança, que a gente vai sentindo assim, será que tem jeito? A gente quer acreditar que tenha, inclusive nas nossas vidas. Só que eu acho que a sociedade ainda tem uma visão muito pessimista de como a vida pode ser. Então a gente acaba entrando naquele beco sem saída. A gente se torna mais um, a gente se torna alguém que quer o melhor, mas continua trazendo aqueles padrões, aquelas repetições de
ter falas e gestos violentos, esperar o pior das pessoas, desconfiar. E a gente tenta ser... Aliás, a gente vive numa sociedade que tenta enquadrar a gente, tenta fazer a gente ser obediente e não ter muitos desejos. É como se os nossos desejos também entrassem em conflito. Eles não pudessem ser completamente, porque a gente tem que ser fiel a esse bem instituído. É muito doido. Eu tô trazendo, assim, muitas considerações um pouco fora. Voltando para a questão desse universo masculino, que é tão violento, assim, que tem objetificação da mulher e tudo mais. E às vezes até as mulheres são muito violentas. Eu vi há pouco tempo, pesquisando alguma coisa sobre a mulher gato, ela tendo assim uma relação com o Batman. Era uma página assim, de quadrinhos em que ela tava agredindo ele. E eu fiquei assim, tá, como é que a gente entende isso, assim? Essa troca de agressões, e muitas vezes a gente tem, principalmente em audiovisual, a gente tem aquela relação do casal gato e rato, que eles começam brigando e se desentendendo, mas a gente sabe que eles se gostam e a gente espera que eles acabem juntos. E nos últimos tempos eu me questionei muito sobre isso, como as pessoas se empolgam com esse tipo de coisa. Nem só de opostos que se atraem, eu acho que opostos que se atraem é até diferente. É uma coisa assim que você pode encontrar um complemento entre as duas pessoas, você pode encontrar alguém que te desafia mentalmente. Mas uma pessoa que você não respeita, com quem você vive entrando em choque, é muito difícil entender isso como uma relação possível. Boa parte das relações nesse universo vão ter esse tom de você não ter um respeito total pela pessoa porque você coloca outros objetivos à frente. Então, entra sempre em choque essas questões familiares, questões de casal e de amizade, que tem um papel muito importante quando as pessoas estão em perigo. Quando tem alguma coisa nesse sentido. Aí é importante tratar e cuidar e estar com aquela pessoa. Mas fora isso, as situações são um pouco como na vida real, em que você discute, nem sempre tudo tá bem. Mas também é interessante como, em alguns casos, é aquela coisa, parece que tudo tá bem até que surge algum problema. E os problemas sempre se sobressaem a esse tudo tá bem. Reflexões. Um monte de reflexões sobre como, na verdade, a gente talvez, na realidade, seja o dobro do que é nos quadrinhos, assim, de violento. Por mais que lá a gente retrate situações hipotéticas, ou fale de morte, de possibilidade de morte, de perigos, porque a gente está vivendo uma aventura ou histórias de mistério em que a gente não sabe o que vai acontecer depois e que nem sempre pode ser bom, pode ser uma armadilha. Na vida real, dependendo do lugar em que a gente vive, das situações que a gente vive, a gente também tá lidando com essas situações todas retratadas nas histórias, tanto dos crimes quanto de relações disfuncionais. Não é assim uma novidade, não é como se as mídias precisassem nos mostrar algo ideal e maravilhoso para a gente se consolar e se acalmar. Mas eu acho que, de certa forma, eles têm que trazer um pouco de incômodo também, para a gente perceber de que lugar a gente está vindo, com o que a gente pode trabalhar e o que a gente acredita também. Sobre leis, sobre como seria melhor resolver as coisas e perceber que nem sempre, não importa que caminho a gente escolha, a gente pode estar com a intenção de fazer o melhor, mas a gente não tem um resultado seguro. Bom, eu acho que é isso por esse podcast. Pode ter ficado bem viajado,
mas agradeço muito a quem me escutou.